José Antonio da Mota Alves, Asociación de Desenvolvemento das Terras Altas co Home, de Cava do Ábade. Bos días. Bom dia. Bo día. Perfecto. Quero rapidamente agradecer ao enorme time do Cava por ter convidado a ataque, ter convidado a participar também neste seminário sobre os territórios rurais. Estamos a falar essencialmente sobre os territórios rurais, naturalmente cada um com a sua especificidade, seja do lado espanhol, seja do lado português, e por aquilo que se teve a oportunidade de ouvir até agora, todos eles com alguma inovação, o que é importante nesta fase em que estamos, não é problema de pandemia, mas neste período do século XXI, se houver também inovação e alguma imaginação nos territórios rurais, continuamos a ter territórios rurais desertificados, despovoados, mais despovoados do que desertificados, porque neste momento estamos a perder população, mas os territórios naturalmente não estão ainda a assistir à desertificação, poderão vir a acontecer um dia, portanto não temos ainda no norte, no nosso território, terrenos desertificados, temos sim a despovoados e com uma população de cada vez mais envelhecida e com problemas naturalmente em podermos cultivar a terra. Pediram para falar sobre o território do Cabo e sobre também uma inovação que foi introduzida há cerca de 8 anos, foi dos pequenos frutos neste território e o impacto que teve esta introdução dos pequenos frutos, principalmente os mirtilos, a framboesa e a amora, e qual foi também o nosso papel na introdução, portanto, desta nova produção no território. O Minho teve já, desde os finais dos anos 50, foi tendo, através da extensão rural, um programa que terminou em 1983, foi tendo sempre alguma inovação com a introdução de novas produções e novas formas de produzir. No passado tivemos o lúpulo para a cerveja e estava no nosso território a central do lúpulo nacional. Depois tivemos a inovação de vinha em Tiê e depois também e dos pomares em Palmeta. E hoje temos os novos frutos. Nós tivemos, em 2012, organizámos um seminário onde convidámos cerca de 200 agricultores, principalmente jovens agricultores, muitos deles com formação superior, a participar no seminário. Existiam apenas 2 ou 3 projetos também de jovens agricultores que já tinham submetido candidaturas ao programa comunitário PRODER, mas convidámos a participar no seminário onde estiveram presentes alguns especialistas na área dos pequenos frutos. E para entenderem qual eram as vantagens de pensarem a terra de forma diferente e verem a terra como um potencial de melhoria do seu nível de vida. E desde 2012, nestes 8 anos, nós conseguimos ter o território com cerca de 150 hectares de mirtilos, que já estão a produzir, com cerca de 40 hectares de framboesa e com cerca de 50 hectares de amora. Naturalmente que há uma diferença grande entre o primeiro, que são os mirtilos, a framboesa e a amora, falta de estudos em relação à adaptação destas novas produções ao território. Verificou-se que a framboesa e a amora não é um produto para ser produzido em territórios frios, como acontece neste caso concreto entre Douro e Minho e na zona do Cava, mas sim muito mais para ser produzido em territórios com temperaturas mais quentes, mais secas, de maneira que o agricultor, que é o que tem todo o trabalho da produção, tem se calhar maior despesa, não é que tem se calhar que tem maior despesa e que possa ser ele naturalmente a ter maior rendimento e não seja quem está no meio da cadeia que tem já muito maior rendimento e que tem naturalmente muito menos trabalho ou significativamente muito menos trabalho em relação ao produto que é colocado na cadeia alimentar. Naturalmente que no futuro, nos territórios como os nossos, a agricultura vai continuar, o desenvolvimento rural vai continuar a ter um peso importante. Nós tivemos, e vou referi-lo aqui, um aspecto que foi importante, que foi o LEADER, Iniciativa Comunitária LEADER, iniciada em 1999,
91 e que hoje se mantém naturalmente com abordagem líder. Portanto, e temos em Portugal, e também tem a Espanha, tem outros países, tem quase todos os países, ou todos os países da União Europeia, mas ajudou a criar algumas dinâmicas territoriais, não só a nível da agricultura, naturalmente que enquanto alguns grupos de ação local fizeram uma aposta na agricultura, outros apostaram noutras áreas, e cada um naturalmente tinha a sua estratégia para o seu território, mas onde, no nosso caso concreto, uma aposta também grande na agricultura ajudou a fixar alguns jovens, ajudou a atrair alguns jovens que já tinham saído a voltarem para o seu território, ajudou também a alterarmos a paisagem, porque estava a ficar muito degradada, porque o abandono da população leva a que a paisagem humanizada começa a ficar degradada, e a paisagem que hoje tem, portanto, tem uma apetência muito grande pelos turistas, com a degradação naturalmente começa a deixar de ter esse interesse. E isso também em termos económicos altera-se completamente, portanto, a questão económica da ligação à própria terra, da vontade de visitar e de conhecer, porque quando temos territórios onde parte do território é cinzento porque houve incêndios, onde parte do território é apenas uma mancha de verde muito homogénea porque deixou de ver o puzzle que existia dos campos amarelos, castanhos, depende da época do ano, verdes, com todo aquele puzzle, portanto, e hoje começa naturalmente a não existir esse puzzle, que era o interesse, portanto, que este território atraía muitas pessoas, portanto, e é importante, de facto, pensarmos no território, como mantermos pessoas, como mantermos o território com vida, e só conseguimos manter o território com vida se existir agricultura e existirem pessoas. Se não existir agricultura e existirem pessoas, naturalmente, que estas dinâmicas que se criarem, onde o líder deu aqui um grande contributo, deixarão de existir e daqui a alguns anos estaremos todos nós, ou quem vier a seguir, naturalmente, com dificuldades em voltar novamente a criar novas dinâmicas nos territórios rurais ou a repovoar estes territórios. Por isso, os pequenos frutos, de facto, como acontece com o vinho, como acontece com outra fruta, como acontece com o kiwi teve um peso importante e começa neste momento também a ter alguma importância outros frutos tropicais, onde o território começa também a ter aqui algumas apetências, sem naturalmente de abandonar as produções tradicionais, como o vinho, principalmente o vinho, como alguns frutos secos, que é mais traz-os-montes do que o vinho, mas que também continua a produzir-se cá, como a pecuária, principalmente nos concelhos mais junto ao litoral, como as hortícolas nos concelhos mesmo do litoral, e precisamos, naturalmente, se quisermos manter estes territórios com essa dinâmica que já referi, precisamos, de uma forma muito séria, repensar o território onde todos, e eu quando digo todos, o que eu costumo defender é que são importantes os agricultores, porque são eles que investem, mas são importantes também as outras instituições, seja as direitos privadas como as organizações corporativas de cada um dos setores, ou sejam as próprias autarquias locais, ou naturalmente as instituições do Estado, ou outras que estão associadas, mas que são públicas e que também têm aqui alguma responsabilidade nesta participação estratégica e trabalham em conjunto. Nós falamos muito numa Europa, uma única Europa, naturalmente temos uma Europa a muitas velocidades, e temos também depois em cada país, cada território com velocidades distintas. Também dependendo das diversas dinâmicas, de quem lá vive, do querer mudar e fazer ou não fazer, mas se quisermos nós conseguimos mudar e conseguimos fazer, ou melhor, conseguimos mudar fazendo. E o que nós fizemos com os pequenos frutos, queremos fazê-lo com outras áreas, pensando sempre num futuro de médio prazo, naturalmente para não pensar num prazo muito longo, mas pelo menos médio prazo. Só assim conseguimos inverter algumas das tendências que infelizmente têm assolado os territórios rurais. Nós temos territórios onde em 40 anos perdemos mais de 70% da população. Temos territórios, temos algumas das nossas aldeias onde a população mais nova já tem mais de 60 anos e temos algumas aldeias onde já não nasce nenhum bebê há mais de 15 anos. Isto é naturalmente preocupante porque esses territórios há 40 anos, 30 e muitos anos,
eram povoados, muito povoados, densamente até povoados, onde se mantinham essas dinâmicas territoriais. Sabemos que as realidades são diferentes, mas são com estratégias bem consolidadas, com estratégias que sejam transversais a todas as instituições, mas que haja apenas uma estratégia comum, e só assim conseguiremos, de facto, desenvolver estes territórios do interior, os territórios mais rurais, sejam de montanha, de meia encosta, sejam de várzea, e temos necessidade de, muitas vezes, algumas fronteiras que existem ainda entre os territórios, cada vez essas fronteiras vão desaparecendo, e cada um de nós vá também dialogando mais uns com os outros, só assim a conseguimos mudar esta situação em que vamos assistindo, e que naturalmente seria bom que ela fosse desaparecendo. E termino mesmo ficando depois naturalmente disponível para poder participar no debate. Nós temos que nos preocupar, se quisermos fixar pessoas nos territórios rurais, e hoje falamos essencialmente só de territórios rurais, é que temos que melhorar o nível das pessoas. Se não criarmos condições para melhorar o nível de quem lá reside, naturalmente que será difícil nós motivarmos um jovem a fixar-se no território rural. Além, naturalmente, da fixação, também é importante que quem lá vai ficar sejam pessoas com massa crítica, capazes, naturalmente, de poder olhar para o território de forma diferente. Isto quer dizer que é importante motivarmos as pessoas com os estudos a fixarem-se lá. E termino mesmo com uma situação que se vive, e hoje e ontem eu tive dificuldades, e não estou numa sede do Conselho, em poder aceder portanto, aos meios digitais para participar nesta reunião. É que os meios digitais são uma realidade, mas são uma realidade bem distinta entre o urbano e o rural. Nós hoje temos ainda muitas freguesias que não conseguimos entrar em contacto via telefone, e muito menos não temos fibra óptica. Isto quer dizer que nós não estamos a incluir, estamos a excluir pessoas. Enquanto, de facto, o território também não conseguir ser tratado da mesma maneira, como é que podemos pedir a um agricultor que implemente uma agricultura de precisão, onde se calhar vai ter de utilizar drones, onde se calhar vai ter de utilizar os meios digitais, se não os tem ao seu dispor. Por isso aí também o estamos a excluir, e estamos naturalmente a cortar a possibilidade deles poderem ter uma agricultura do nível que é exigido e com a rentabilidade que é necessária aqui. Portanto, isso, obrigado pelo convite que me fizeram, acima do Cabo e ao Norte, e fico à disposição para questões que a gente colocar. Obrigado. Muito obrigada.